Professora Heloísa, queria começar essa nossa conversa pensando como que a composição do STF, em cada momento histórico, incluindo a sua presidência e o processo de definição das pautas, ele contribui ou pode contribuir para as decisões que são tomadas. Quer dizer, como é que a composição da corte ela interfere nas decisões que são tomadas por ela, né? É possível fazer essa relação? Bom, se nós olharmos para a história do Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que é uma corte que passou por diversas composições e também por diversas agendas, vamos dizer assim, né? Então, de fato, a depender da composição do tribunal e a depender da sua presidência, é estabelecida uma agenda, né, uma característica para aquele período do tribunal. Se a gente olhar mais especificamente da Constituição de 1988 para cá, a gente consegue perceber que há um primeiro momento em que o Supremo Tribunal Federal fica voltado a uma discussão sobre a adequação das constituições estaduais à Constituição Federal e uma composição, vamos dizer assim, mista, né, de ministros que estavam ali no período pré-transição democrática e ministros que passaram a chegar já após a promulgação da Constituição de 88 e a transição do Brasil, do regime autoritário para o regime democrático. Quando este tribunal se estabiliza, vamos dizer assim, enquanto uma corte de indicados pelos presidentes eleitos após a Constituição de 88, a gente tem também a instauração ali, né, de uma década que a gente pode caracterizar como uma década de garantia de direitos, né, em que o tribunal é desafiado a interpretar uma série de casos relevantes de direitos humanos, de direitos fundamentais, e o tribunal assume o protagonismo, vamos dizer assim, de implementar essas decisões. Então, a gente está falando ali de uma presidência que pega Peluso, pega ministro Aires Brito, um período consideravelmente longo ali do tribunal, em que são julgadas ações como ações afirmativas, pesquisa com células-tronco embrionárias, a antecipação de parto de feto anencéfalo, uma série de questões ambientais, Raposa Serra do Sol, demarcação. Então, a gente viveu, vamos dizer assim, um período de ampliação e reafirmação de direitos. E depois, me parece que a composição do tribunal vai mudando, né? E muda também a sua agenda. E aí a gente tem um impacto muito grande do mensalão na agenda do tribunal. A gente acompanhou, né, o julgamento ali da ação penal 470, que é como ficou conhecida como mensalão, né? E isso monopolizou a pauta do tribunal, a agenda ali do colegiado por muitas sessões, né, por praticamente 8 meses com um julgamento só, e emendada na ação penal 470 do mensalão, a gente teve a agenda da Operação Lava Jato, que também, vamos dizer assim, ela não monopoliza a atuação ali do plenário, mas ela, de fato, tem uma parcela significativa ali de ocupação e de decisões do tribunal voltada para isso, né? Então, sim, se a gente observar empiricamente no nosso Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que a composição e a presidência faz com que você tenha também uma agenda diferente do tribunal. É lógico que não é só aquela agenda, né? É um tribunal superlativo que julga muitos temas, mas é possível identificar essas características, sim. E a relação com os outros poderes na interferência da agenda do STF? Dependendo do momento histórico e como é que se estabelecem essas relações
com o executivo e legislativo, você acha que também o STF é levado a uma direção ou a outra? Por exemplo, a gente pode citar o caso da pandemia de Covid-19. A atuação dos outros poderes naquele momento histórico e o que se configurava levou ao STF a assumir uma agenda específica também? Bom, a relação do Supremo com os demais poderes, ela é muito próxima, né, pelo próprio desenho constitucional. Quando a gente analisa as pesquisas, né, pós 1988, a gente percebe que a legitimação dada a partidos políticos para acessarem o Supremo Tribunal Federal criou uma dinâmica muito peculiar, né, de acesso ao tribunal e, claro, de um tribunal que precisa responder a essas demandas, né? Essa é uma explicação importante. A gente não está falando de um tribunal que pode escolher quais casos julga. Tudo que chega ao Supremo Tribunal Federal, ele precisa dar uma resposta. Então, as pesquisas indicaram, né, que a depender, vamos dizer assim, da orientação política que domina o executivo, os partidos de oposição recorrem mais ao tribunal. E isso ficou avaliado pelo Cláudio Couto, pelo Werneck Viana, por uma série de outros pesquisadores que identificaram essa dinâmica. Então, se eu tenho um governo do PSDB na presidência da República, eu tinha mais ações judiciais por parte da oposição, ali pelo PT. Se eu tinha o PT na presidência da República, essa relação se invertia. E essa era uma dinâmica, vamos dizer assim, que conversava muito com a maneira pela qual esse executivo governava com o Congresso, né? Então, esses partidos que eram derrotados no Congresso buscavam o Supremo Tribunal Federal para o que se chamava uma terceira rodada ali, né, de votações relacionadas àquele tema. Quando a gente chega no governo de Jair Bolsonaro, isso muda completamente. Seja porque a relação do executivo com o Congresso muda, seja porque a própria relação dos partidos com o Supremo muda também. O que a gente conseguiu identificar nas nossas pesquisas, né? De que, por um lado, você tem o governo Jair Bolsonaro governando, sobretudo, a partir de medidas infralegais ou de medidas que não precisavam de uma prévia negociação com o Congresso. Então, como Jair Bolsonaro governou? Ele governou a partir de portarias, a partir de decretos e a partir de medidas provisórias, que, apesar de terem a necessidade de revisão pelo Congresso Nacional, passam a valer a partir do momento da sua edição, né? Então, não é um controle prévio ali do Congresso, é um controle posterior. E decretos e portarias não tem controle nenhum, não tem debate nenhum feito pelo Congresso. E qual que foi o litígio levado ao Supremo durante esses anos que nós mapeamos nas nossas pesquisas? É de que os partidos, e aí sim, né, sobretudo os partidos de oposição, levaram o questionamento dessas medidas provisórias, desses decretos, dessas portarias ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não está falando de uma dinâmica de um partido de opositor que ficou vencido numa eleição no Congresso Nacional e levou o tema ao Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de partidos que sequer tiveram a oportunidade de fazer uma oposição àquelas medidas e que reivindicam, de certa maneira, a legitimidade do Congresso como espaço adequado para fazer políticas, né? Então, é uma dinâmica bem diferente do que se estabeleceu nos outros governos, e ela, ainda que tenha, né, durante esse período do governo Jair Bolsonaro, a pandemia seja um elemento muito relevante, a gente está falando de uma explosão de litigiosidade durante o governo Bolsonaro. A pandemia é parte disso, mas ela não explica o todo. O que, na nossa perspectiva, explica um volume muito grande de ações levadas ao Supremo Tribunal Federal nesse período é, de fato, uma ação de ataque à Constituição sem precedentes promovida pelo Poder Executivo. Então, há uma reação, vamos dizer assim, a uma
erosão constitucional feita por essas medidas infralegais que provoca o Supremo Tribunal para responder. Perfeito. E aí, eu queria saber se é possível, se você acha que é possível estabelecer uma relação entre os impactos que as decisões do STF têm sobre políticas públicas e a crescente resistência de grupos mais conservadores à corte até o ápice de 8 de janeiro. Quer dizer, é possível estabelecer esse tipo de relação? Quer dizer, o impacto que as decisões do STF têm sobre políticas públicas e a crescente resistência dos grupos conservadores à corte? Há uma hipótese, né, para se explicar por que uma parte da direita, que a gente pode chamar de direita ultra, né, conservadora, extremista, se opõe ao Supremo Tribunal Federal. Há múltiplas explicações para isso, né? E uma delas é de que esta parte ultraconservadora, fundamentalista, está muito insatisfeita com algumas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? E aí seriam decisões no âmbito da afirmação de direitos humanos. Eu não gosto de chamar esses casos como uma pauta de costumes, né? Essa é a maneira como a extrema-direita chama esses casos, como se fossem uma agenda de costumes. Não é uma agenda de costumes, é uma agenda de afirmação da dignidade humana, é uma agenda de direitos humanos, né? Então, uma das explicações, uma das hipóteses é de que essa direita ultraconservadora, extremista, fundamentalista, está descontente com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal no que se refere à afirmação de direitos de grupos vulnerabilizados. E aí eu acho que a gente pode colocar na conta a discussão sobre ações afirmativas, a gente pode colocar na conta a discussão sobre a afirmação de direitos da população LGBTQIA+, a gente pode colocar nessa conta a discussão sobre a afirmação de direitos de mulheres e de povos indígenas, né? Mas me parece que ela não é uma explicação sozinha, né? Esses grupos eles foram incitados, né, a atacar o Supremo Tribunal Federal, e isso fez, acho que, muita diferença nesse período de 2019 a 2022. O tribunal tomou a maior parte das suas decisões progressistas ali na primeira década do ano 2000. Então, a gente está falando também de uma reação muito tardia. Me parece que essa insatisfação deste grupo extremista com o Supremo Tribunal Federal se deve mais a uma narrativa constante de ilegitimidade do tribunal para tomar decisões do que, de fato, uma reação, vamos dizer assim, conhecida sobre esses julgamentos. Perfeito. Eu queria entrar num caso específico, que é a decisão da prisão em segunda instância. Essa decisão não foi a primeira vez, foi, na verdade, né, a primeira vez que o Supremo pautou em abstrato essa questão da prisão em segunda instância. Eu queria confirmar isso com você, se foi a primeira vez e o que é que tinha acontecido antes, porque decisões em casos específicos já tinham sido tomadas antes pelo STF, relacionada à prisão em segunda instância. Mas essa questão que impactou na soltura do presidente do Lula, foi a primeira vez, me parece, que o STF tratou em abstrato da questão da segunda instância. Queria que você fizesse um retrospecto, se possível, então, inclusive das mudanças de entendimento da Corte a esse respeito. Durante a Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal foi desafiado a fazer interpretações excepcionais de uma série de regras. Então, na Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal restringe as imunidades parlamentares, interpreta que é possível
a promover, enquanto uma medida cautelar, o afastamento de parlamentares dos seus mandatos. O Supremo Tribunal Federal decide, no âmbito da Operação Lava Jato, que réus não podem ocupar a linha sucessória da presidência da República. Durante a Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal decide também que é possível a prisão após a condenação em segunda instância, né? E esses casos que eu mencionei aqui, eles são casos que tiveram decisões em casos concretos e também em ações abstratas. E aí o que é muito interessante da sua questão foi a primeira vez que o Supremo, em abstrato, né, numa ação de controle concentrado de constitucionalidade, se deparou com esse tema. Isso é verdade, mas durante a Operação Lava Jato, mesmo essas ações abstratas claramente tinham uma pessoa interessada e envolvida. Em relação à prisão à segunda instância, não há a menor dúvida de que isso se refere à prisão ou à soltura do Lula. Se a gente pegar a impossibilidade de reocupar a linha sucessória, a gente está falando de uma ADPF que foi julgada olhando para Eduardo Cunha. Se a gente olhar sobre as restrições cautelares que podem ser feitas a mandatos parlamentares, a gente está falando do caso do Aécio Neves, né? Então, houve também um uso do controle abstrato para lidar com casos concretos que estavam tendo uma resposta distinta, né? Então, estratégias que foram adotadas também durante a Operação Lava Jato. Tentando recuperar aqui um cronograma simples de como se dá a discussão da prisão em segunda instância, havia uma interpretação do Supremo, apenas a partir do texto constitucional, de que a prisão, né, não equivalia exatamente à questão da culpa, né? Então, a Constituição diz: ninguém será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a Constituição diz: ninguém será considerado culpado. E havia uma interpretação do Supremo que se permitia essa prisão após a segunda instância. Entretanto, foi criada uma lei, e essa lei diz que ninguém poderá ser preso até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o nosso legislador, ao interpretar a Constituição, deixa claro que sim. Se a Constituição fala ninguém será considerado culpado, isso significa que ele não poderá ser preso, né? E não obstante a existência dessa lei, se começa a interpretar de maneira diferente, né? Então, por um período, o Supremo cumpre o que está disposto nessa lei e, em razão da Operação Lava Jato, recupera o entendimento anterior a essa lei para permitir a prisão após condenação em segunda instância. E é em razão da existência dessa lei que depois são propostas duas ações declaratórias de constitucionalidade dessa lei, né? São duas ADCs para dizer, bom, como é que você vai dizer que o texto dessa lei contraria a Constituição? Porque a Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. E a lei diz: ninguém será preso até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Então, essas ADCs entram ali no Supremo Tribunal Federal, e com essa estratégia também, né, de impactar de alguma maneira o caso concreto. Mas essa não foi a única vez em que isso aconteceu. No caso das cautelares para parlamentares, aconteceu também em relação a Aécio Neves, e no caso da linha sucessória para a presidência da República, isso aconteceu também tendo em vista Eduardo Cunha. Perfeito, acho que ficou, já temos uma boa... Perfeito, acho que já temos já deu para entender a dinâmica aí nesse processo. E agora eu queria voltar um pouquinho na questão da atuação do STF durante a pandemia, e se você acha que extrapolou o que seria uma atuação legítima
do STF, sobretudo em relação às decisões do Poder Executivo. Como é que se avalia as decisões, a atuação do STF durante a pandemia e se ela dá o tom também de como foi essa relação da corte com todo o governo de Jair Bolsonaro? Durante o governo Jair Bolsonaro, houve uma explosão de litigiosidade no Supremo Tribunal Federal, que, na nossa perspectiva, é explicada pela quantidade de ataques à Constituição que Jair Bolsonaro promoveu. Então, desde o primeiro dia de mandato, ações começaram a chegar no Supremo Tribunal Federal, questionando medidas provisórias, decretos e portarias editados por Jair Bolsonaro. Quando nós analisamos esses 4 anos da relação do Supremo com o Jair Bolsonaro, a gente conseguiu entender que o Supremo só começa a tomar decisões que contrariam o governo Jair Bolsonaro em razão da pandemia. Então, a pandemia é o marco no governo Bolsonaro, a partir do qual o Supremo começa, de fato, a exercer algum controle sobre os atos do Poder Executivo. E o FAS, nós pesquisamos isso também de maneira rápida e colegiada, e, sobretudo, nas as sessões síncronas, né? E vou explicar um pouquinho isso, né? Durante a pandemia de Covid-19, o Supremo Tribunal Federal ampliou as competências para julgamento no plenário virtual, que é um plenário com julgamento assíncrono, em que ministros depositam os seus votos e se chega a um resultado, e fez algumas outras sessões de maneira síncrona por videoconferência. Quando a gente analisou as medidas relativas à Covid-19, em relação ao governo federal, em relação a outras instâncias governamentais e ações que não tinham relação com Covid-19, a gente conseguiu compreender um comportamento diferente do tribunal. O que o tribunal fez? Ele decidiu as ações relativas à Covid-19 mais rápido do que as ações que não eram relativas à Covid-19, mas as ações relativas à Covid-19 que confrontavam medidas do governo Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal escolheu fazê-las de maneira síncrona, por videoconferência e de maneira mais rápida ainda do que as demais medidas, né? Então, a gente consegue perceber que o Supremo Tribunal Federal adotou muitas cautelas para julgar esses casos de Jair Bolsonaro, dado o contexto da pandemia de Covid-19. E quais cautelas foram essas? Explicar muito bem as suas razões por videoconferência, transmitidas pela TV Justiça, em que todo mundo poderia ter acesso ali aos argumentos, e de maneira colegiada, evitando as críticas de medidas monocráticas que estariam confrontando o governo federal. Então, o Supremo Tribunal Federal foi bastante cauteloso, na verdade, ao lidar com essas ações de Covid-19, e a gente nem precisa dizer que foi uma atuação fundamental, porque ficou comprovado que, de fato, o governo federal tinha uma estratégia de disseminação da pandemia, que ainda bem foi barrada não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas por uma atuação muito assertiva também de governos estaduais e municipais. Inclusive, ainda falando desse processo, nesse processo da atuação do STF na pandemia, há uma espécie de inovação decisória da Corte, né, professora, em decidir em favor dos estados nessa questão da atuação de combate à pandemia. Algo que me parece que a Corte sempre, ou na maioria das vezes, nesses embates entre governo federal e estados, a Corte sempre tendia a decidir em favor da União. E no caso da pandemia, houve isso que a gente está chamando de inovação decisória ao se decidir em favor dos estados.
Isso faz sentido? Isso é identificável? Enfim, qual que é a sua visão a respeito? Eu não consigo identificar uma mudança muito clara de padrão. O que a gente tem é uma série de ações sobre o mesmo tema, o que é bastante difícil de acontecer na história do Supremo, né? Então, nós tivemos de uma só vez uma série de ações judiciais que questionavam o mesmo tema, né? Em relação à forma de condução da pandemia de Covid-19 e à interpretação das competências materiais no que se refere à promoção de políticas de saúde, né? Então, nós tivemos uma série de decisões que foram no mesmo sentido e que, de certa maneira, empoderaram os governos subnacionais frente a algumas decisões do governo federal. Mas a gente não pode dizer que isso é inédito ou uma inovação. Se a gente olhar, por exemplo, para as decisões que o Supremo Tribunal Federal adotou no que se refere à política de amianto e outras decisões relativas ao meio ambiente, é a mesma lógica que está colocada lá. Se eu tenho um estándar de proteção de competências materiais e de saúde mais alto na legislação e na política estadual, eu privilegio essa política estadual em detrimento da política federal. Então, não é propriamente uma inovação, mas a gente tem, de fato, uma reafirmação numa série de ações judiciais que chegaram ao mesmo tempo em relação a esse sentido. E o Supremo tem, não só nesse tema, mas em outros, né? Então, não só em saúde, mas em outras agendas, o que a gente pode chamar de uma interpretação pendular no que se refere ao federalismo, né? Ora, ele afrouxa um pouquinho a ideia de centralização, ora, ele permite uma concentração maior de poder, e nesse movimento, vamos dizer assim, a pandemia de Covid-19 é mais um capítulo, mas eu não veria como uma grande inovação na maneira como o tribunal interpretou. Perfeito. Essa questão dessa atuação pendular que você chama, ela tem a ver também como se comporta em cada momento histórico os outros poderes? Leva esse pêndulo do STF a um lado ou um outro, dependendo de como se comportam executivo e legislativo? Acho que essa é uma boa hipótese, né? No que se refere à pandemia de Covid-19, isso está claro, né? Essa relação é possível de ser estabelecida, mas é uma boa hipótese para investigar a maneira como o Supremo empodera governos locais ou o governo central a partir da relação e da política estabelecida com o Poder Executivo. Vale uma nova pesquisa aqui. Perfeito. A gente tem falado aí ao longo dessa conversa, sobretudo do STF, enquanto uma corte constitucional, guardiã da nossa Constituição ou da nossa constitucionalidade. Mas o STF é também uma corte recursal, né, professora? É possível, pensando no STF enquanto corte recursal, é possível que a gente responder brevemente sobre quais casos podem chegar ao STF, então, enquanto uma corte recursal, né? Qualquer caso pode chegar ao Supremo, considerando ele como última instância do sistema judiciário no Brasil? O Supremo Tribunal Federal, ele é não só uma corte constitucional, mas também um tribunal que julga recursos e também uma corte com competências originárias, não é? Como as ações por prerrogativa de foro. No que se refere à corte recursal, uma série de medidas de filtros tem sido, que impõem filtros ao recebimento de recursos, têm sido aprovadas, né, pelo Legislativo e também incorporadas ali pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, para a gente pensar a chegada de recursos, e aqui a gente está falando dos recursos extraordinários, né, os recursos que têm uma questão constitucional ali a ser resolvida, ela só é admitida pelo Supremo Tribunal Federal se houver uma repercussão geral, ou seja, se além da questão constitucional
houver um impacto social, político maior, relevante desses casos, né? Então, isso permite que o tribunal amplie os recursos que chegam ao tribunal ou fechem essa porta em determinados períodos. Há uma série de casos com repercussão geral reconhecida, que são julgados, que conferem efeito, vamos dizer assim, vinculante às demais instâncias do judiciário em relação à tese ali que é decidida, mas o Supremo ele tem, vamos dizer assim, diminuído o seu papel enquanto corte recursal, ou ao menos tornado esse julgamento em sede recursal mais relevante, em razão da repercussão geral. Mas o Supremo recebe também recursos em habeas corpus, recursos em mandado de segurança, há uma série de outros recursos cuja competência está estabelecida na Constituição, que o Supremo também recebe. E para esses não existe um filtro de repercussão geral ali estabelecido. Então, de fato, a gente está falando de um tribunal que recebe muitos casos. Se o caso tem uma boa questão constitucional, e essa questão constitucional é relevante não só para o deslinde daquele caso, mas para vários outros, isso é indicativo de que o Supremo pode chegar a analisá-lo. Ainda falando do Supremo enquanto corte recursal, a gente tem que o maior volume de casos que chegam hoje ao Supremo são nessa categoria de recursos, né, professora? Você acha que isso é um elemento que dificulta a atuação dessa corte em termos de sobrecarga, de volume, em morosidade do processo, enfim, dado justamente ao volume de casos recursais que chegam à corte? De fato, a gente tem dezenas, né, de milhares de recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, mas, como eu disse, o Supremo tem esses filtros, né, a partir dos quais ele pode ou não analisar alguns recursos. Então, ainda que muitos recursos cheguem, poucos são admitidos. A decisão que não admite um recurso é uma decisão monocrática. E é por isso que, quando a gente olha para os dados gerais do Supremo Tribunal Federal, a gente vê um número enorme de decisões monocráticas. Essas não são as decisões tomadas em controle de constitucionalidade, em grandes casos. São essas decisões corriqueiras que vão avaliar a admissibilidade ou não de um recurso, que tem uma série de condições processuais, além da repercussão geral. E essas decisões são, por força do regimento e da legislação processual, decisões monocráticas. Então, a gente tem muitos recursos que chegam a um filtro que permite ao tribunal separar o que é relevante para ser julgado ou não. Mas isso cria um outro tipo de problema, que são os critérios. Quais são os critérios usados pelos ministros para admitir alguns casos e não admitir outros? Isso gera, por sua vez, uma nova leva de recursos, que são os agravos internos, que também sobrecarregam o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que o tribunal está, a todo momento, tateando alternativas para diminuir esse volume de recursos, mas, infelizmente, isso sempre acaba se desdobrando em novos recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Você acha, considerando esse cenário todo, que o Supremo seria, é possível dizer, enfim, ou imaginar, que o Supremo seria um tribunal melhor, mais ágil, sei lá, sem a sua competência recursal? Eu acredito que, se o tribunal tivesse filtros mais eficientes, ele poderia seguir sendo um tribunal recursal, né? E escolhendo alguns casos. Por quê? É importante manter a competência recursal do Supremo Tribunal Federal para algumas interpretações. Porque nós temos um acesso, uma legitimidade restrita para o manejo das ações diretas de constitucionalidade. E há casos que não são de interesse desses legitimados que cheguem ao Supremo Tribunal Federal.
E aí eles se tornam relevantes a partir justamente da questão constitucional veiculada num caso concreto que chega ao Supremo através de recursos. Veja, a gente está falando, por exemplo, da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, a gente está falando do caso da clivagem racial nas abordagens policiais, a gente está falando da discriminação de pessoas trans no uso de banheiros, a gente está falando de uma série de casos que chegam via recursal ao Supremo Tribunal Federal e que são relevantes. Então, em termos de quais questões constitucionais são levadas ao tribunal, é importante manter uma linha, vamos dizer assim, de acesso de questões constitucionais via recurso. Ainda que, claro, existam filtros objetivos, claros, eficientes, para que o tribunal separe quais são casos relevantes e dos quais não são. Perfeito. E para a gente finalizar, como é que se avalia propostas de reforma desta corte? Considerando possibilidades de reforma, em que medida elas são importantes ou poderiam vir a contribuir por uma corte mais eficaz ou não, se esse não é o caso? Enfim, como é que você analisa isso e qual que é a sua opinião a respeito? A academia avalia uma série, né, de entraves e problemas no funcionamento do Supremo Tribunal Federal em diversas perspectivas, né, seja no seu arranjo institucional, seja nas suas competências, seja no seu regimento interno. E é importante que o tribunal esteja atento e seja capaz de receber com tranquilidade propostas de reforma, né? Então, o próprio tribunal, nesses últimos anos, endereçou uma questão relativa ao prazo dos pedidos de vista, né? Porque esse era um problema do tribunal, em que havia um pedido de vista, e isso, ao invés de ser um pedido de vista, era um veto a uma discussão, um veto monocrático de um ministro a uma discussão colegiada, porque ele não tinha prazo para devolver essa vista, né? Então, foi feita uma mudança no regimento interno, se estabeleceu um prazo, que é um prazo razoável, e isso tem sido observado pelos ministros. Houve uma outra discussão sobre o abuso de decisões monocráticas em casos vinculantes, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que isso seria uma competência do plenário. Também houve uma resposta do tribunal, através do seu regimento interno, estabelecendo regras muito rápidas para o referendo dessas decisões liminares. Então, uma série de medidas e de reformas que estão em debate, né, que estão colocadas, são importantes. Mas tem outras que o tribunal ainda não endereçou, seja em relação a conflitos de interesse, participação de ministros em eventos patrocinados por empresas que têm casos no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade ou não de ministros expor as suas decisões e as suas opiniões sobre casos que podem vir a ser julgados no tribunal na imprensa, até discussões mais claras sobre agenda, acesso a gabinetes, como todas as partes do processo podem ter audiências reservadas com ministros ou não. Então, há uma série de outras questões que, na minha opinião, vão no sentido de aperfeiçoamento do tribunal, de um tribunal que vai ser mais transparente, mais republicano e, portanto, mais legítimo e confiável. Agora, há uma agenda de reformas que está colocada pelo Congresso Nacional, que é uma agenda de retaliação do tribunal. Então, a gente precisa saber separar as coisas, né? Quais são as reformas que são necessárias, mapeadas e que muitas vezes o próprio tribunal reconhece como relevantes e quais são as reformas que são colocadas como uma retaliação à atuação do tribunal, sobretudo no que se refere ao controle de determinados setores e atores políticos. Então, se a gente souber dividir as coisas, há reformas que são muito salutares e outras que são uma ameaça à nossa democracia. Perfeito, perfeito. Eu ia te cutucar nesse ponto de reformas que parecem mais propostas de vingança do que de reforma, mas eu acho que você já
você alinhavou tudo perfeitamente. Professor, eu quero te agradecer esse tempo, a disposição em conversar com a gente.